A palavra texto origina do latim textum, que significa tecido, ou seja, um tecer de ideias, conceitos e informações. É por meio de textos verbais e não verbais que o discurso se manifesta e será interpretado pelo leitor de acordo com seu repertório, com seu conhecimento de mundo. De acordo com a abordagem teórica, o estudo que se realiza, há uma definição de texto. Mas eu acredito que o texto é o produto escrito em construção, desde a sua versão inicial à sua versão final. Então, nesse momento, há muito da interação que se faz entre os interlocutores, quer dizer, de quem produz o texto e quem recebe, quem irá ler esse texto. Para o filósofo e linguista Roland Barthes, considerado um dos mais importantes críticos literários do século XX, o texto é algo plural, assim como a sua interpretação. Barthes defende que a unidade do texto não se encontra na origem, mas em sua destinação, e que o leitor e crítico também são criadores, juntos com o autor. Para o linguista, um texto jamais acaba, ou seja, é algo que sempre multiplica sentidos, está sempre mudando e sugerindo outros textos, outros significados a partir dele. Contemporâneo de Barthes, Bakhtin, um dos grandes teóricos da linguagem, diz que a palavra está sempre carregada de um conteúdo, de um sentido ideológico ou vivencial. Assim, o sentido de um texto é sempre determinado pelo seu contexto. Numa concepção mais moderna, bakhtiniana, diferente, por exemplo, de uma concepção saussuriana do início do século XX, nós temos hoje, no contexto do que é, de fato, a definição de um texto, muito da intenção de quem produz esse texto, do propósito e de quem recebe esse texto. Nesse momento, nós temos o quê? Nós temos o próprio leitor. Qual é o papel do leitor nesse momento dessa produção textual? A produção textual não é só no momento em que se escreve o texto, é da versão inicial até mesmo a versão final, ou seja, o produto final. Nesse momento, para envolver esse resultado desse texto, a compreensão desse texto, é importante o leitor fazer, por exemplo, inferências nesse texto. Quer dizer, ele interfere de algum modo e ele pode interferir fazendo a relação do texto com outros textos ou do texto com outros contextos. É o que nós vamos chamar de inferências, do conhecimento prévio que esse aluno tem. É a partir do conhecimento prévio é que ele vai poder fazer essas relações intertextuais. E nós temos aí o recurso da intertextualidade, que é a relação que se estabelece entre os textos. E, ao mesmo tempo, é importante observar que todo texto, ele é provocador, E aí você tem vozes discursivas, vozes no texto. E é um outro recurso também que nós utilizamos, que o próprio leitor, não só, nesse caso, os interlocutores, quem produz o texto e quem lê esse texto, ou seja, a relação de locutor e interlocutor. E nesse momento é que acontece, de fato, a dialogia. O dialogismo que Bakhtin tanto fala, essa relação dialógica, ela se dá nessa interação entre esses interlocutores. Então, de um modo geral, eu acredito que o texto é um pouco desse produto que estabelece, desse produto escrito em construção, porque um texto ele nunca está pronto, ele nunca está acabado de fato. Porque a cada leitura, você tem uma nova dimensão desse texto, uma nova compreensão desse texto. Por isso que o texto ele tem várias possibilidades de leituras, várias vozes que permeiam esse texto e que dá essas várias possibilidades no texto. Quando Bakhtin diz que o texto é carregado de um conteúdo ou de um sentido ideológico, percebemos essa intencionalidade com muita frequência na publicidade. A publicidade, ela vai fazer uso, além do código verbal, ela também vai utilizar as cores, o design de um produto, a fotografia, tudo isso para compor um texto publicitário que o leitor, consumidor, vai decodificar e vai se sentir atraído para consumir aquele produto. No jornalismo,
O jornalismo também vai fazer uso de outros tipos de texto, como, por exemplo, na capa de uma revista ou a primeira página de um jornal. As capas de revistas costumam trazer imagens, fotografias produzidas, há todo um cuidado na escolha das cores que vão compor essa capa, o tamanho das letras, as palavras que são escolhidas, tudo isso para que o leitor possa ser cativado e levado a comprar aquela revista. No nosso dia a dia, todos nós recebemos uma série de mensagens, uma série de textos através de todas as informações visuais, sonoras, tudo isso que chega até nós. Por exemplo, num ponto de ônibus, no momento que você vai sinalizar para o motorista que você quer pegar aquele ônibus, aquele gesto está comunicando, aquele gesto tem um texto por trás disso. O próprio letreiro do ônibus que você decodifica, que você faz essa leitura, quando nós vamos, por exemplo, apreciar uma obra de arte, uma escultura, todo aquele desenho, toda aquela plasticidade, a textura da peça, tudo isso vão trazer elementos textuais que nós vamos decodificar. E o leitor, ele tem que conhecer, ele conhece esse repertório, ele se dá conta e vai decodificando e trazendo essas informações para o seu dia a dia.